Professor, mas agora pega fôlego aí, porque o assunto é grave e muito... Eu não sei se é triste, se é revoltante, o que que é. A gente está acompanhando esse caso que aconteceu lá em Minas Gerais, envolvendo o empresário que é acusado de matar um gari porque estava incomodado com um caminhão do lixo. O caso vem sendo noticiado, é uma das notícias mais lidas da nossa página, e eu queria, na verdade, entender com o senhor essa questão, que é uma questão jurídica neste momento. A Justiça acabou decretando a prisão preventiva. Eu acho importante, o senhor sempre explica para a gente aqui essas diferenças e quando a Justiça muda e vira para preventiva uma prisão temporária de algum suspeito. O empresário René da Silva, ele tem 47 anos, ele foi preso em flagrante por suspeita de atirar e matar um gari durante uma briga de trânsito em Belo Horizonte. E a prisão dele foi uma prisão convertida em preventiva hoje, depois que ele passou por uma audiência de custódia. A prisão foi mantida para garantia da ordem pública e por causa da gravidade do crime, foi o que decidiu a Justiça. Na ata da audiência, o juiz destacou que a ação de René foi desproporcional e fria. O documento também afirma que o empresário tem periculosidade acentuada e total desrespeito pela vida humana. O juiz entendeu que o fato de René estar dirigindo o carro, visto na cena do crime, e o reconhecimento dele por parte das testemunhas validam a prisão em flagrante. E essa decisão foi homologada justamente durante a audiência. A decisão do juiz contraria o pedido da defesa dele, que pediu o relaxamento da prisão, alegando bons antecedentes e residência fixa. O advogado de René afirmou ao UOL que a defesa vai se manifestar após receber o resultado da audiência de custódia. E aí o espaço está aberto aqui para que eles também se manifestem. Vamos lá, quando a gente vê aí o juiz decidir dessa maneira, falando que é muito grave o crime, e que foi desproporcional e fria a atitude dele, falando inclusive que ele tem total desrespeito pela vida humana, professor Mairovich. Acerta aí o juiz nesse caso? Como é que o senhor vê essa decisão? Bom, acerta em transformar a prisão em flagrante, porque havia uma dúvida técnica, uma vez que ele não foi perseguido, não foi preso no ato, então transformou a prisão em flagrante em prisão preventiva e acaba com toda a alegação de que a situação não era em flagrante delito. Então, agiu muito bem nesse particular e agiu bem em decretar, porque era necessária, mostrou que era necessária a prisão preventiva. E a lembrar que o ponto principal da defesa, pelo menos até agora, eles estão alegando um álibi, que não foi ele, que ele não estava no local do crime. Álibi é uma expressão latina que significa estar em outro lugar. Então, quando se alega um álibi, é que a pessoa não estava no local do crime, tá aí, nega-se a autoria do crime, não estava lá. Agora, esse álibi não foi minimamente comprovado e também é questão de mérito, não é questão para agora. Mas a decisão é acertada, embora a gravidade do crime por si só, não sirva para decretar prisão preventiva, mas tem outros fatos, como a desproporcionalidade, o carro dele no local, mas a gravidade não vale por si só, porque nós temos no Brasil ainda a Lei Fleury, que era aquele delegado matador do Esquadrão da Morte, e que quando foi pronunciado para ir a júri, inventaram a Lei Fleury. Bons antecedentes, residência fixa, podia aguardar o julgamento em casa. Essa é a nossa histórica Lei Fleury. Agora, professor Doutor Mairovich, Walter. eu só queria trazer, Josias, só um pouquinho, porque chegou uma nova reportagem aqui no UOL, trazendo um pouco mais de detalhes que consta na decisão do juiz, e eu queria entender isso com o professor Mairovich. O juiz, ele traz aí as aspas, inclusive as declarações das testemunhas, A Justiça considerou que o empresário não agiu por impulso momentâneo ao atirar contra o gari Laudemir da Souza.
Para o juiz, o Leonardo Vieira, a ação do empresário foi uma decisão consciente e voluntária de usar a violência. Essa é a decisão do juiz. René deixou o carregador da arma cair durante o crime, se abaixou para pegar o objeto e reinseriu na arma e atirou novamente. Isso foram o que disseram as testemunhas. Essa versão consta na decisão que converteu a prisão em flagrante do empresário em preventiva e que foi publicada hoje pela Justiça. No trecho da decisão do juiz diz o seguinte: demonstra que não foi um ato de impulso momentâneo, mas uma decisão consciente e voluntária de usar a violência com a finalidade de ceifar a vida alheia. O que isso significa e o que isso pode ter de agravante para o empresário, professor? Olha, na realidade é um motivo fútil, mas eu acho que convém a gente dar um passo atrás para relembrar o que aconteceu. O que aconteceu? Um caminhão de lixo com garis trabalhando em pleno trabalho, estava impedindo a passagem de automóveis, o que é normal. Esse serviço precisa ser feito em algum horário e todos nós estamos acostumados com isso. Então, se deve aguardar, porque aquela coleta está beneficiando a coletividade. Então, o individual tem que ceder ao interesse maior, que é o da coletividade. Então, aquele que está no seu automóvel vai esperar ali e vai pensar: olha, isso aqui é um serviço público de interesse, então eu não vou buzinar, eu não vou, e muito menos, xingar o motorista, que pelo relato é o que aconteceu. Olha, tira esse veículo daí, ele não falou nesse linguajar, evidentemente, tira esse veículo daí, que eu preciso passar, estou com pressa, etc. Quer dizer, ele provocou toda a situação, e quem provoca não pode depois alegar legítima defesa. O juiz coloca bem as coisas, agora tudo isso ainda em esfera provisória, porque ele não pode antecipar julgamento, até porque, nesse caso, o juiz natural é o tribunal do júri. Mas ele tem que colocar elementos para mostrar, para segurar a prisão preventiva, segurar no sentido de fundamentar e justificar. É caso mesmo de prisão, tendo em vista esse motivo fútil, esse tipo de reação e essas particularidades, como pegar o carregador e colocar de novo na arma. E existe também, Fabiola, um problema com relação à arma, porque ele é casado com uma ele é casado com com uma delegada de polícia que tem duas armas. É, e ele alega, e a defesa está alegando, que essas duas armas que foram apreendidas posteriormente não foram usadas. Então tem prova pericial, balística, que a arma que ele usou, afinal, e se a arma apreendida é a da delegada ou não.